Estamos aqui no episódio 42. Eu nunca sei o número, mas 42. E eu vou falar novamente. Como é que eu cheguei no número 42? Eu não sei. Tô aqui, não deve ter um ano já com o NagoCast. Mas, cara, virou uma biblioteca absurda de conteúdos impressionantes, com pessoas incríveis, que eu já aprendi muita coisa. Então, você que tá ouvindo, se você chegou aqui, ó, caiu de paraquedas no episódio 42, eu vou te incentivar que vá ouvindo de trás pra frente, porque tem muita coisa boa pra ouvir também, até pra você ver o quanto que evoluiu desse podcast aqui, que é muito legal ver também. Hoje a gente vai falar com o Vini. Vini, seja muito bem-vindo. Faz tempo que eu tô querendo te chamar aqui, mas a minha culpa aqui sou eu que acabo esquecendo de chamar as pessoas aqui. Por enquanto, eu que tô na produção ainda, então eu tô meio confuso ainda com as coisas, mas cara, que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vindo e se apresenta aí pra quem não te conhece também. Muito obrigado, agradeço demais o convite. Te acompanho há bastante tempo. Lembro exatamente quando eu conheci seu perfil no Instagram. Foi num momento Sério? muito importante para mim. Exatamente. Eu tava, só comentando aqui mais ou menos como que Conta, foi. pode contar. Eu tava, eu tava num momento ali de muita ansiedade, tava fazendo tratamento com um psiquiatra, enfim, tomando remédio e tudo mais. Eu tava me sentindo muito perdido, assim. Não fazia Uhum. ideia do que eu queria pra mim, de como me organizar e tudo mais. E me deparei com um perfil, comecei a ver os posts, assim, me ajudou muito a conseguir estruturar as ideias da minha cabeça. Você falava muito na época sobre o to-do, sobre organizar tarefas e tudo mais. Aham. Eu lembro muito daqueles posts, assim, que eu pegava pra mim e consegui organizar muita coisa na minha vida com aqueles primeiros posts que eu acompanhei e continuo usando muitas dicas, assim, que eu peguei. Então foi um momento muito delicado e me ajudou demais, assim, Pô, que a tudo que massa, eu cara. E a gente aprendi. começou a conversar lá já, né? Porque Foi, foi ali pela pandemia, mais ou menos, né? foi, se eu não me engano, foi em 2020, final de 2020, mais ou menos, que eu Pô, comecei no a início. acompanhar. Foi bem no comecinho, bem no comecinho. Quando tudo era mato. Início de Eu tudo. peguei. Deu tudo certo. Exato, exato. Felizmente, felizmente. Mas ajudou muito, assim, acho que todo mundo ficou muito perdido nessa pandemia, né, do que Ficou, seguir, do cara. que fazer, e acho que conseguir ter esse norte me ajudou pra caramba, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, a organizar muita coisa na minha vida. Então foi Cara, muito sabe o legal. que que é o mais doido? As coisas são muito coincidentes, assim, porque eu jamais teria a pretensão de criar esse projeto com o intuito de ajudar as pessoas na pandemia. Tipo, foi Aham, zero pretensioso isso. Na realidade, caiu na coincidência de quando eu comecei o Nagô em 25 de fevereiro. Foi o primeiro post no Instagram, pode olhar lá. caramba. 25 de fevereiro de 2020. Eu postei, acho que foi dia 27, se eu não tô enganado. Começou a pandemia. Foi absurdo, Nossa. cara. Até então era um negócio que a gente ouvia nas notícias, tipo, tava longe, tá lá na Sim, China, sim. sabe? Do nada, pum, Brasil. Pum, Londrina, sabe? Foi assim, cara, que aconteceu. Deu Só meio que daí, subjetivo. tipo, conforme eu fui fazendo as paradas, eu vejo que houve uma necessidade, primeiramente, das pessoas de socializar Sim, e depois de se organizar. Então, o papel do Nagô foi extremamente importante na pandemia, na socialização das pessoas que não podiam sair de casa. Tanto que eu fazia live, às vezes, sexta-feira à noite, ficava das 6 às 10h30 bebendo cerveja, ficando bêbado e trocando ideia. Era só isso coisa que eu faria com meus amigos na rua, eu tava fazendo no Instagram. Se eu fizer isso hoje, não vai ter 3 pessoas assistindo. sim. Mas naquela época foi importante. Então é muito doido ver o papel social que o Nagol teve naquela época, que eu jamais tive pretensão disso. Na realidade, eu tava me ajudando ali. Porque eu também tava sozinho em Porto Alegre, lá, cara, sem ter o que fazer ali, preso em casa, eu e os gatos. E no fim foi acontecendo, assim. Então, Aham. de certa forma foi coincidente, mas ao mesmo tempo foi no momento exato, assim, pra acontecer. Não, eu lembro exatamente dessas lives. Eu lembro que eu abria no notebook, assim, a live, colocava na TV, pedia, sei lá, uma pizza ali e ia Ficava ouvindo. ali. Exatamente. Eu dava mensagem às vezes, mandava perguntas, eu ficava o tempo inteiro ouvindo. Então, assim, ajudou pra caramba ter esse momento ali durante a pandemia. Mas Pô, falando um velho. pouquinho de mim, resumindo um pouco de quem é o Vinícius, sempre tive muita Aham. dificuldade de fazer isso, mas eu exercitei que falei, não, tem que encontrar alguma coisa de quem é o Vinícius. Resumindo num tweet, né? Exato. Eu nasci no interior de Goiás, então bem longe eu estou morando hoje eu moro aqui em Curitiba, então saí do calorão de quase 40 graus para um frio de 3 graus, tem dias aqui durante o inverno, então foi um choque Aham. muito grande.
Muito cedo, eu saí de Goiás e mudei lá pra região norte. Então, morei alguns anos lá. Acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Depois a gente pode até comentar um pouco de como foi essa fase, mas foi muito legal. Culturalmente, para mim, tá numa cultura completamente diferente da minha, com Uhum. pessoas que têm vivências muito diferentes, com um sotaque muito diferente. Acho que foi a primeira experiência na vida que eu tive de sair da minha bolha, digamos assim, né? Então foi uma experiência muito incrível, assim. Uhum. Eu sempre gostei muito de ajudar desde pequeno, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Fiz voluntariado no ensino médio ali, durante a pré-adolescência também. Gostava Uhum. muito desse trabalho de ajudar a galera, sempre. E foi até o pontapé para começar a produzir conteúdo, começar no YouTube. Comecei lá no longínquo ano de 2011 no YouTube, então tem Pô, você bastante tempo. é velho de guerra no YouTube já, cara. Tem bastante tempo. Eu comecei, acho que Fizeram. foi. Não deve ter um ano que eu comecei no YouTube. Já pegou a fase mais Nutella, brincadeira. Peguei, total, total. Na época eu lembro que era bem bizarro, assim. Pra subir um vídeo, em casa não tinha internet Wi-Fi, assim. Eu tinha aqueles Uhum. modemzinhos de operadora. Não sei se Sei. você lembra que era USB que você Que era colocava um no. pendrive, né? Exato, exato. Então eu Nossa, aquele colocava, era ruim, gravava cara. Porque ele era velocidade 3G, assim, né? até menos, dependendo da região que Eu você acho que até tivesse. menos, dependendo. Aí eu, tipo, gravava os vídeos, estava no Movie Maker ali, extraía Movie ele Maker. pra subir com essa internet, assim. Eu colocava umas Aham. 9 da noite, dava 7 da manhã, tava upado o vídeo. Então ia a noite Acordava, inteira. ufa, 30%. Exato. Então, pra subir vídeo era um sofrimento, assim, um sofrimento. Estava ali, toda semana tinha vídeo novo, desde Aham. 10 anos já fazendo isso. Então, foi bastante tempo com produção de conteúdo. E o que você fazia de conteúdo nessa época? Quando eu comecei, eu gostava muito de pesquisar sobre bastidores de TV, assim, quando eu era criança. Eu tinha esse fascínio por bastidores de cinema, de TV. E eu descobri uma coisa chamada chroma key, que é o famoso fundo Aham. verde que a gente tem hoje em dia. Aham. Aí eu Que daí descobri você isso. pode estar em qualquer lugar. Exato. Isso pra mim foi mágico, assim, abriu minha mente para um universo de coisas. Eu falei, é aqui que Uhum. eu vou deslanchar, assim. Vou aprender a usar esse negócio de chroma key. E na época eu tinha um laptopzinho, aqueles netbook, que a câmera era tipo meio megapixel, assim, um negócio horrível. Sei. Eu tinha um desse, e eu descobri o chroma key e pediu pra comprar o TNT. A gente colou esse TNT na parede ali, e eu fui fazer meu chroma key ali, horrível. E eu fazia de tudo que você pudesse imaginar. Sei lá, eu cantando, não canto Com a nada, mas câmera do netbook ali. com a câmera do notebook. A qualidade, assim, nem me via A direito na qualidade câmera. Nokia. Exato. E aí eu comecei assim, fazendo esses vídeos em casa. Na época eu frequentava bastante a igreja, então eu fazia programas religiosos para criança, assim. Então, Nossa, que fiz algo doido. nesse sentido. Eu tentava explicar algumas coisas que eu aprendia na catequese pra ninguém, porque ninguém me assistia. Nessa época eu nem sabia do YouTube ainda, né? Antes, produzia Uhum. isso antes do YouTube. Eu produzia, deixava pra mim ali, depois jogava fora esses vídeos. Produzia, jogava fora. Era só pra produzir mesmo. Só pela pira mesmo ali. Exato. E depois veio a febre de iCarly, assim, de web show. Eu peguei muito Sim. essa loucura de eu quero ter um web show pra mim. E eu queria chamar do Web Show Funny na época. Eu tinha um site, até hoje tá no ar o site, descobri esses dias, tá no ar até hoje, naqueles Pô, isso aí sites. é ouro, hein? Isso é ouro. E eu fazia as transmissões ao vivo nesse chroma key, ninguém assistia, era só pra mim mesmo. Eu ficava, tipo, 2 horas ao vivo, assim, fazendo esses, sei lá, nem o que eu fazia, mas inventava de alguma coisa pra fazer durante 2 horas. Uhum. Enfim, esses foram os primórdios aí da internet. Depois, quando eu comecei no YouTube, foi copiando o Manual do Mundo. Então, tudo que eles faziam, eu copiava eles, fazia um vídeo exatamente igual, mostrando exatamente a mesma experiência. Aham. Ah, você fazia as mesmas experiências na prática ali deles. Exatamente. Era uma cópia, assim. Era uma cópia do Pô, que mas eles é muito bom, né, faziam. cara? O canal deles é ótimo, velho. Até hoje, pra mim, eles Até são. Eu sou hoje. publicitário, né? Então, assim, é um grande case pra mim de publicidade, de produção de conteúdo, o canal deles. Eu acho incrível Eu o que eles gosto conseguem também. fazer. Eu gosto do Nerdologia também. Adorava assistir. Nerdologia. Sim, assistia muito. Não sei se eles continuam, que eu parei de ver, mas Então, eu acho que não, cara. Não que eu saiba. não, né? Eu lembro de assistir bastante também, a qualidade de produção era muito boa. Ah, nossa, muito bom. Mas o Manual do Mundo era, pra mim, assim, era o supra-sumo da Ah, era internet. mágico, porque eles pegavam umas pira que nós crianças tínhamos e colocavam ali, sabe? Ah, como é que Exato. faz um
uma bomba com farinha de trigo. Dava um jeito Exatamente. de fazer lá. Exatamente. Então acho que isso que era muito legal, assim. O que eu não conseguia fazer em casa, eles conseguiam fazer e eu assistia. Era um negócio muito Ensinava a ciência mágico. daquilo, né? Nossa, era muito massa. Exato, exato. Eu gostava muito das aulas de ciência, assim, na escola. No ensino médio eu parei de gostar, mas no ensino fundamental eu gostava muito. Uhum. E ver aquilo de uma maneira muito didática era muito legal, assim. Aí eu copiava tudo que eles faziam e subia pro YouTube também, e um monte sei lá, um monte de vídeo aleatório assim, que eles faziam, eu copiava, e esse foi o começo. Depois que eu fui encaminhando e gatilhando ali pra coisas que eu mesmo tinha vontade de fazer, mas no começo era 100% uma cópia do Manual do Mundo. Uma cópia Pô, da mas chapa. isso é massa, cara. Eu acho super interessante esse formato, porque daí você não se preocupa com conteúdo no início e mais com perder medo de gravar, aprender como que faz as paradas, assim, tipo introdução e tal. E quando você menos espera, você vai montar teu conteúdo, a estrutura da tua cabeça já tá formada, porque você já fez tanto aquilo ali da maneira certa, entre aspas, né, que tá dando certo, que Sim. você vai aprendendo copiando no início, né? Depois você começa a escrever a tua própria. Ajuda demais, assim, acho que me ajudou muito. Porque eu copiava tudo. A forma que eles faziam a introdução, eu tentava copiar ali também. Então eu entendi, putz, no começo tem que pedir like. Tenho que pedir para se inscrever. Uhum. Tenho que pedir comentário. Então eu copiava tudo que ele fazia. Hoje em dia já ficou natural Foi fazer esse natural tipo de já. coisa no YouTube. Mas no começo, copiando, acho que dá pra pegar muito dessa base, assim, de como fazer conteúdo, como produzir conteúdo. Sim. Cara, e como que foi pra você? Bom, antes de chegar lá, eu vou fazer uma pergunta antes. Como que foi a tua infância? Aham. Minha infância foi muito diferente, talvez. Muita gente cresceu num bairro só, numa rua só, num lugar só. E pra mim foi bem diferente, assim. Eu cresci numa fase que meus pais estavam mudando muito de estado, por causa do emprego deles. Uhum. Então, sei lá, eu passei por 15 escolas na minha infância, todo ano numa escola diferente, era um bairro diferente. Tipo família militar, né? Que É vive tipo mudando. isso. Então acabou que na infância aconteceu muito isso. Eu nasci na roça, né, no interior do interior do interior de Goiás mesmo, assim, uma casinha que não tinha nem energia elétrica direito. E Uhum. com o tempo a gente foi mudando, mudou pra cidadezinha que tinha lá perto, uma cidade de 2 mil habitantes, onde minha família até hoje mora lá, grande parte da minha família mora lá. Meus pais foram chamados para ir pro Amazonas, tinha um tio meu que trabalhava lá e chamou eles para ir trabalhar com eles, com fogos de artifício. Então, é bem aleatório, assim. Que do... Primeira vez que eu ouço isso. Lá é muito, muito comum, assim. Pra cá eu não Sério? vejo tanto, em Goiás também não vejo tanto, mas lá em Manaus, o dia inteiro você está escutando alguém soltando fogos por algum motivo. Alguém fez aniversário, é fogos, É lá que alguém. começa tudo, então. É lá Lá que que começa começa os tudo. fogos. Então, assim, Só é test muito drive de engraçado. fogo ali. É lá em Minas Gerais, que fabrica em Minas Gerais esses fogos, geralmente, e vai pra Manaus. Não tem nada a ver Uhum. uma coisa com a outra, mas conecta ali por algum motivo que fabrica em Uhum. Minas Gerais e vai pra Manaus. E lá o pessoal gosta muito, assim. É aniversário da cidade, tem que ter um show pirotécnico gigantesco. É aniversário do filho do prefeito, então um show gigantesco de fogos. Tudo tem que ter algum show de fogos Que gigantesco pra todo mundo doido, ver. cara. Eu não sabia disso. É muito diferente, é E muito os diferente. cachorros estão acostumados lá? Olha, eu acho que não, mas não sei, não sei. Mas ainda bem assustável, que é o dia inteiro, assim, o dia Porra, inteiro, o dia maluco. inteiro. É muito engraçado. E aí a gente foi pra lá pra trabalhar nessa loja de fogos que fazia esses shows pirotécnicos, assim, tipo, sei lá, aqueles Uhum. que tem no Rio de Janeiro no final de ano, uma versão reduzida, claro. Mas, tipo, aqueles do Rio, assim. E a gente morou Aham. 5 anos lá em Manaus. E por causa Como desses foi? shows. Oi? Como foi morar em Manaus? Morar em Manaus. Eu acho que a gente tem uma visão de Manaus e quando você chega lá é uma coisa completamente diferente, assim. É, Que a gente tem uma visão, talvez, de um estado muito ultrapassado, muito voltado, sei lá, para o povo indígena e tudo mais. E na prática é uma cidade super desenvolvida. Uma cidade muito grande, que tem grandes marcas, sei lá, Melius tem escritório lá, Samsung, Apple já teve. Então tem empresas gigantescas lá. E acho que esse foi o maior choque para mim, assim. Eu vim do interiorzinho e Manaus foi a primeira cidade grande que eu morei na vida. Eu tive aquele que idade deslumbre. você tinha? Tinha 7 anos na 7. época. Aham. Morei até meus 12, se não me engano. Então foi um bom tempo. Uma parte da infância, assim, né? Foi. Então acho que o maior deslumbre pra mim, que veio do interiorzinho, é tipo prédios muito grandes, Uhum. aeroporto e muita gente, um centro movimentado. Então todo aquele deslumbre de cidade grande, que pra mim foi incrível, assim.
como que eu tô morando numa cidade que tem tanta gente, tanta coisa, tanta escola. Na minha cidade nem escola direito tinha. Então, é tudo muito, muito diferente, assim. Então, pra mim foi muito legal. Mas hoje em dia, já tendo vivência em cidade grande, continuo achando que Manaus é uma cidade muito rica culturalmente. Acho Uhum. isso muito legal, assim. Acho que a experiência cultural que eu tive em Manaus, eu morei lá esse tempo, depois eu voltei também a turismo. Então, a experiência que você tem culturalmente lá é muito rica, assim. Porque é muito diferente do que a gente costuma ver aqui na região sul, sudeste, centro-oeste. São muito mais ligados às origens deles, assim, à cultura raiz deles. Quando a gente tem uma visão mais americanizada, aqui uma vivência mais americanizada, Uhum. são muito ligados nas raízes deles. A culinária é muito deles, assim, Aham. a vestimenta, a conversa é muito deles. Acho que isso é muito legal. Quando você vai pra lá, você tem essa experiência que é muito rica. Conhecer a floresta amazônica, né? Que é algo que a gente vê na TV e fala, ah, é grande. Mas quando você vai lá, tipo, é muito grande. É difícil ter noção do quão grande e bizarro é aquilo. Isso é muito legal. Que massa, cara. E você tem contato com pessoas lá ainda? Dessa época? Tenho, recentemente, produzindo para o YouTube, um rapaz que começou a me acompanhar, e ele mandou mensagem no Instagram, a gente começou a conversar, a gente descobriu que a gente estudou junto, na mesma escola. A gente não chegou a se conhecer na escola, mas a gente estudou na mesma escola, na mesma época, no mesmo ano, assim. Uhum. Então, querendo ou não, um amigo de escola, entre aspas, que eu tenho contato até hoje, o Rafael. A gente conversa bastante, assim. E até hoje eu fico. A gente conversa muito sobre diferença cultural, assim, que é muito legal de ver. A gente conversa muito sobre isso, assim. E é bem legal mesmo. Pô, da hora. E você se formou em publicidade? Eu sou formado em marketing digital. Em Então, eu marketing sou um digital? mercadólogo, mas eu odeio esse termo, então eu uso publicitário mesmo. Mercadólogo. Perfeito. O Mercadólogo é que te horrível. fez ir pra essa área, assim? Quando você decidiu? Boa. A comunicação, igual eu falei, desde pequenininho já colocava a cara na frente de uma câmera para falar. Eu sempre gostei muito disso, assim. E quando eu terminei o ensino médio, eu tava ali naquela indecisão do que fazer. Eu ia seguir para engenharia, que não tinha nada a ver com o que eu fazia já. E por acaso eu consegui uma vaga de emprego para trabalhar como auxiliar de social media, auxiliar de mídias sociais, né? Uhum. Então, eu fazia post para Instagram, assim. Não tinha experiência nenhuma com design, não fazia nada. Só que acabei conseguindo, eu entrei ali nessa empresa, eu fazia de tudo, desde flyer até, sei lá, qualquer coisa que tivesse que ser feito eu fazia lá na empresa. E quando eu comecei, no primeiro mês eu já falei que era aquilo que eu queria fazer pra mim, assim. Eu conversava muito com tudo aquilo que eu já fazia, que eu gostava de vídeo, de, sei lá, de comunicação como um todo. E ele percebeu que daria pra trabalhar com isso que eu gostava muito, assim. Então eu falei, caramba, eu vou seguir nisso aqui, vou pesquisar mais sobre. Aí eu descobri o termo marketing digital que eu não conhecia, não fazia ideia do que era. Eu descobri que tinha uma graduação em marketing digital, que era um tecnólogo, né, 2 anos de curso. Uhum. E falei, é isso, quero fazer. Eu tinha conseguido bolsa do ProUni, então eu falei, e consegui trocar, né, eu tinha começado a fazer análise de sistemas, tava seguindo mais Ah, para área de dev uhum. ali, que também não tinha nada a ver com com o que eu Aham. gosto. E nesse meio tempo consegui trocar essa bolsa para marketing digital. Acabei me formando, assim. Então, desde o meu primeiro emprego até hoje, eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse publicidade. Sim. Hoje eu Tá trabalho muito na agência. conectado, meu. Então eu falo que eu já nasci publicitário, assim, desde criança. Já gostava de ver comercial, já gostava de produzir alguma Uhum. coisa, já gostava de audiovisual como um todo. Então desde muito pequenininho, assim. E hoje em dia, felizmente, tenho esse privilégio de trabalhar 100% com isso. Que massa. Eu me identifico um pouco assim, porque eu não tinha muito essa cabeça de televisão, de câmera, essas coisas igual você. Sempre fui mais apegado com esporte, assim. Aham. Mas chegou determinada época da minha vida, eu até contei isso em algum episódio atrás aí, que eu comecei, eu só fui descobrir na terapia muitos anos depois, assim, tipo, 2 anos atrás eu fui entender isso na terapia. Aham. Mas tudo que eu fazia antigamente era porque eu queria viajar. Olha que loucura. Quando eu tinha 16, 17 anos, meu sonho era ser palestrante. Aham. Porque eu sabia que palestrante viajava pra trabalho. Eu Sim. achava do caralho esse negócio tipo, de viajar pra trabalhar. Aham. Pô, achava massa. E eu Sim. comecei a estudar oratória, comecei a estudar um monte de coisa. E comecei a pegar gosto por apresentar. Que isso era uma coisa que eu não tinha antes. Não gostava de apresentar na escola. Mas aí eu comecei a entender isso. E na faculdade eu já era, meu, sempre era eu que apresentava.
sempre era eu. Tinha momentos que eu não fazia o trabalho, porque eu tava trabalhando de noite, e aí as meninas deixavam eu apresentar porque eu apresentava bem, eu estudava um dia antes e apresentava bem, tipo, o que elas tinham feito Sim, certinho, né? sim. Então eu tinha chegado num nível muito bom de apresentação, assim, depois de um tempo. E todos os empregos, depois que eu fui conquistando, eu fiz publicidade, né? E Aham. eu trabalhei na televisão, por exemplo. Foi um negócio muito mágico, assim. Foi muito da hora trabalhar na televisão. Foi, Eu cara, tenho é muita vontade absurdo. de O ver. primeiro dia de trabalho, isso eu nunca vou esquecer. Meu primeiro dia de trabalho na Band, eu conheci o Ricardo Boechat. Assim, pá, Nossa. primeiro dia de trabalho. Cheguei numa uma palestra do Ricardo Boechat. Aham. Cara, é todo dia assim? Cara, não, calma, não é todo dia assim. É que você chegou num dia que tá tendo um evento e tal, mas não é todo dia assim. Eu falei, Pra pô, chegar trabalho com um de. ídolo assim, gente É, cara. grandiosa da Mas aí área. eu fui conhecendo as estrelas do Rio Grande do Sul, lá na Band, né? Então Aham. eu almoçava com eles e tal. Eu aprendi muito com eles. Inclusive, um dos maiores jornalistas ali do Sul, né? Eu fiz um curso de oratória com ele, né? O Sérgio Caramba. Stock, que é um cara excelente, assim, excelente Aham. mesmo. Apresentador de jornal, assim. E aí eu fiz um curso de oratória com ele também. Mas sempre que eu tive os empregos, minha cabeça era meio, pô, se eu trabalhar nesse lugar aqui, eu vou poder viajar, porque tem outras unidades e tal, eu vou poder fazer isso. Mas era uma coisa que eu só fui entender. Eu não pensava assim, mas Aham. indiretamente eu tinha um pouco dessa esperança de viajar, sabe? Mas Aí na Band você depois, queria ser repórter ali? Não. Não era o seu não, objetivo. eu trabalhava na área de marketing. Ah, tá, de marketing da própria Band. Eu trabalhava na área de marketing focada em clientes, assim, não focada no público que assiste, né? Aham. Trabalhei na SBT também, foi muito legal, mas eu sou muito mais apegado ao design, mas eu gosto muito da área de marketing, assim, eu acho que a área de marketing me ensinou a me vender melhor, ela me ensina a vender melhor as ideias que eu tenho no design, e eu acho que a pessoa que estudar marketing pessoal, ela vai usar pra vida inteira dela. Isso é o mais Então, louco, assim. total, total. É uma coisa que eu percebo muito lá na agência, assim, que eu trabalho com um time muito diversificado, é essa dificuldade de algumas áreas de se venderem, assim, de vender a própria ideia. Às vezes o dev tem uma ideia super legal de algo para fazer no site, só que ele não sabe comunicar a importância daquilo, por que que seria Uhum. legal. Ninguém compra a ideia dele. Então, se ele conseguisse se vender mais ali, igual você falou, de aprender isso com o marketing, de se vender, vender a ideia melhor, ajuda muito nessa integração entre os times. Eu acho isso muito legal. Sim. E bom, você se formou ali e tal, né? Começou a trabalhar sempre trabalhando com isso. E de onde veio o teu desejo por viajar? O desejo por viagem. Esse aí, acho que até hoje eu não consegui encontrar qual que foi a sementinha A disso. fagulha. Exato. Que sabe, né? Quando criança, meus pais acabaram tendo esse monte de mudança, então, querendo ou não, as viagens aconteciam, não porque a gente planejava uma viagem de férias, Uhum. mas porque as viagens aconteciam. Então, nesse tempo, eu acabei conhecendo grande parte do Brasil, assim, por causa dessas viagens que meu pai fazia. Aham. E quando eu fui chegando ali mais né, quando eu comecei a trabalhar e que eu fui descobrindo essas viagens por pagar para viajar e comprar um pacote de viagem e viajar como um Uhum. todo. Falei, caramba, isso é interessante. Comecei a consumir conteúdo sobre viagem, começou a aparecer para mim, sabe, uns algoritmos aí e tudo mais. Eu comecei a descobrir o van life, né? A galera que viaja de motorhome e tudo mais. E eu falei, caramba, isso é o combo perfeito na minha cabeça de você ter sua casa e você conseguir viajar e conseguir ter sua casa ali. É Uhum. um combo maravilhoso. Só como era uma realidade um pouco distante de comprar um carro e fazer todo esse trabalho de motorhome, eu comecei a pensar em como que eu poderia viajar de uma forma que fosse barata, que coubesse ali no meu orçamento, né, de assistente, que não era um orçamento muito grande. Como Sim. encontrar formas de viajar mais barato, assim. Eu comecei a pesquisar muito sobre isso, eu aprendi que era hostel, que eu não fazia ideia de como isso funcionava, que existia promoção de passagem aérea no horário X e tudo isso. E acabou que, por ironia do destino, fui criando esse gosto por viagem, assim. E Uhum. no meu último ano de ensino médio, a escola geralmente fazia uma festinha ali, né? Era escola pública, então a galera juntava uma graninha pra fazer uma festinha de final de ano, porque a escola não oferecia nada.
E todo mundo juntando pra fazer essa festa. E a gente foi fazer, eu e um colega meu, a gente foi fazer as contas de quanto que custava, quanto que a gente ia gastar se a gente desse ali o dinheiro todo mês pra fazer essa festa. Pessoal, a gente vai gastar, se não me engano, acho que era R$ 800, algo assim, por pessoa pra fazer a festa. Com esse dinheiro a gente consegue viajar. Será que a gente não consegue algum destino pra viajar, alguma coisa assim? E foi ali com esse amigo meu da época do ensino médio que a gente pensou, caramba, a gente pode fazer uma viagem. Seria a primeira viagem sozinho, assim, sem meus pais, sem ninguém da Aham. família. E acabou que nós dois juntos ali, a gente juntou as ideias, os dois loucos pra fazer alguma coisa que não seja com a família, assim. Aham. Decidimos pensar nessa viagem. E meu primeiro destino turístico da vida foi Curitiba. Foi a minha primeira viagem a turismo, assim. Foi com esse colega, a gente passou E sete você dias. tava morando aonde nessa Eu morava em época? Goiânia. Morava em Goiânia. Goiânia. Aham. Então morava lá, estudava lá na época do ensino médio. Morei 7 anos lá em Goiânia. Uhum. Então eu voltei de Manaus, né, quando era criança e a gente foi pra Goiânia nessa época. Meu pai é funcionário público. Então ele passou no Uhum. concurso lá em Goiânia. Aí a gente fez essa viagem a turismo pra cá. Eu falei, gostei disso. Acho que ali foi esse estupinho, assim, de... Gostei de viajar, gastei pouco. Eu lembro que nós dois juntos a gente gastou, tipo, R$ 1.800, assim. É muito barato Uhum. pra duas pessoas viajando Se uma divertiram pra semana. caramba ali. Exatamente. Fiz tudo a pé, que não tinha dinheiro pra pagar Uber, não tinha dinheiro pra pagar nada, então era tudo a Aham. pé mesmo. Era meio perrengue, mas era bom, era legal. E aí eu voltei dessa viagem e aí começou esse desejo de, tá, eu quero fazer mais isso, quero fazer mais isso, quero fazer mais isso. E acabou que depois foi acontecendo assim, aconteceu a minha primeira viagem sozinho, que foi para Florianópolis. Então eu gostei bastante da região sul dessa primeira viagem que eu fiz, achei bem legal essa estrutura, muito legal e tudo mais. E acabei fazendo essa viagem sozinho no 2020, acho que foi em 2020, se não me engano. Eu tava na terapia e um dos desafios assim, da minha terapeuta foi fazer uma viagem sozinho. Eu tinha muita insegurança de viajar sozinho, eu era uma pessoa que tinha muito medo de. É algo meio assustador a primeira vez que você faz. Sim. Como que eu vou estar pra um lugar que eu não conheço ninguém, não faço ideia de onde tem um hospital, de onde que tem um banco, onde tem nada. Era meio assustador. Meio, E, meio. É um pensamento meio solitário também, né? À primeira vista, assim, de que você não vai ter sim, ninguém pra conversar, você vai ficar sozinho o tempo todo quieto, né? essa experiência horrível que eu vou me sentir, sei lá, bem mal. Dá muito medo, assim, dá muito medo conseguir dar esse pontapé de viajar sozinho. Só que, às vezes, um pouco impulsivo. Então, eu entrei no site da Decolar, eu vi um pacote pra Floripa, falei, tá, vai ser isso. Fui lá, consegui fechar, parcelei em 500 vezes. Falei, eu vou pra Florianópolis sozinho, e seja o que o universo quiser. E o que a Uhum. terapeuta me recomendou foi não planejar os passeios que eu ia fazer nessa viagem. Você Não compra a planejar nada. passagem, não planeja nada. Vai com a cara e com a coragem e seja o que o universo quiser. Acho essa experiência Uhum. muito boa pra você. Eu, obviamente, estava morrendo de medo, mas eu falei, não vou pesquisar nada sobre Florianópolis. Então eu cheguei em Floripa sem saber absolutamente nada. Não Uhum. sabia que era uma ilha gigantesca, eu não sabia a distância, não fazia ideia de nada. Que Eu doido. desembarquei lá, então eu desembarquei e falei, tá, tem que chegar no meu hostel. Meu hostel era no norte da ilha e o aeroporto é no sul da ilha, né? Então, assim, é Uhum. meia hora de Longíssimo. viagem para mais. É uma viagem, uma viagem. Então, foi uma experiência assustadora. Não vou dizer que foi boa, porque, assim, acho que nos dias ali foram horríveis. Eu chorei à noite. Tava em pânico, assim, de o que eu tô Aham. fazendo aqui? O que eu inventei de fazer? Não sei onde eu Uhum. tô, não sei o que tem pra fazer aqui, não sei onde tem um restaurante, não sei nada. Então, os 2 primeiros dias foram 4 dias. Os 2 primeiros foram um pânico, assim, pra mim, de o que eu tô fazendo aqui da minha vida, o que eu tô era assustador, era assustador. Mas eu acabei criando amizade no hostel. Era uma galera muito legal, assim. Fiz sorte com essa galera muito legal. A maioria era de fora do Brasil, então falavam espanhol, eu não entendia nada de espanhol. Mas a gente se Uhum. desenrolava ali com mímica e saía alguma coisa. Então, teve um senhorzinho, acho que ele tinha uns 60 anos, assim. Ele se apaixonou por uma moça aqui no Brasil. Ele morava no Chile. E ele se apaixonou por essa moça e veio pro Brasil, lá pra Floripa. E Ah. tava morando, tipo, morando mesmo, assim, no hostel. Ele alugava por mês o hostel e morava no hostel. Uhum. Caramba. E era muito, muito legal. Você achei uma história muito mirabolante. Você morar no hostel, ser apaixonado em outro país e vir, assim, achei bem legal.
E a gente criou muita amizade com esse senhor, assim. Foi uma pessoa muito legal que me acolheu naqueles dias que eu tava desesperado ali. Então, nos últimos dias eu ficava o dia inteiro no rosto, então a gente ficava conversando. Eu não entendia 50% do que ele falava, mas a gente tava ali tentando desenrolar um assunto. Era muito engraçado. Ele mostrava a música da época dele, mostrava o programa de TV lá do Chile, Ah, mostrava um monte de coisa. ai, Eu não cara, fazia que ideia delícia. que existia. E foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu tava aprendendo sobre a cultura brasileira também, que ele não conhecia muita coisa. Então eu mostrei algumas coisas Uhum, pra ele que eu gostava. Acabou que uma experiência que começou traumática, no final foi muito legal, assim. uhum. E essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinho. E depois dessa, quando eu cheguei em casa, ainda um pouco assustado de tudo que tinha rolado, falei, tá, quero fazer mais isso. Agora eu tenho certeza que eu quero viajar e vai Perdeu o ser. medo, né? Começa Perdi o aí. medo. Perdi o medo. Se eu conseguir passar 4 dias sem saber nem onde eu tava, então eu consigo passar mais tempo. Ô, Vini, qual que é a sensação? Eu queria que você compartilhasse isso, porque eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo talvez tenham essa vontade de viajar sozinho em algum momento, mas tem Sim. muito medo e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco assim do sentimento do Vinícius depois que conseguiu viajar sozinho, depois que conheceu pessoas e tudo mais. O que que você sentiu? Um ponto para trazer antes disso é que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade social muito grande. Eu tenho muita dificuldade de me socializar, de fazer amizades, tudo isso. Uhum. Então, geralmente, quem tem medo de viajar sozinho tem uma característica muito parecida com a minha, de eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo socializar, e eu ainda tenho essa dificuldade muito grande. Mas o sentimento que eu tive foi muito de liberdade, assim, de ver que as coisas não vão dar tão errado quanto na nossa cabeça parece que vão dar. Acho que aquele sentimento de ansiedade, a gente fica, eu vou morrer, eu vou bater alguma coisa, eu vou me machucar, não vou ter que me socorrer, não vou conseguir comprar comida, sei lá, um monte de pensamento aleatório que vem na cabeça. E que quando você testa isso de fato, quando você viaja sozinho, você percebe que nada disso de fato vai acontecer, assim. E se acontecer, existem Aham. formas de remediar isso. Existem formas de que as coisas voltem ao trilho correto ali. Eu acho que uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo de perder um pouco o medo é no pedaço de papel listar tudo que pudesse dar errado numa viagem. Então eu listei Boa. absolutamente tudo que pudesse dar errado. Poderia, sei lá, pode ser que no aeroporto não tenha Uber para eu ir pro hostel, o que eu vou fazer? Pode ser que, sei lá, meu cartão seja roubado, como que eu vou proceder numa situação dessa, assim. Tentei listar todas as situações hipotéticas que pudessem dar errado e pensar em soluções para esses problemas. Eu acho que foi o que mais me deixou calmo, assim, até hoje me deixa bastante calmo. Tudo que eu penso que pode dar errado numa viagem, eu penso, tá, mas como que eu posso, o que eu posso fazer se isso vier a acontecer, assim. Isso me ajudou muito. E eu acho que o sentimento até hoje é muito isso, de liberdade, assim. Acho que viajar com uma companhia é muito legal. Você tem alguém para conversar, alguém para trocar ideia, para brincar. E viajar sozinho também é muito legal, uma experiência completamente diferente. Acho que não existe uma que seja melhor ou que Diferente. seja pior. Acho que as É, duas são são experiências diferentes, né? completamente diferentes. Exatamente. Quando Eu você tem concordo. companhia, talvez você vai para um parque e fica 10 horas ali conversando. Sozinho, talvez você fique só 1 hora. Mas ainda assim, foi uma experiência ali muito legal, de estar naquele parque, de conhecer e de andar. Acho que são experiências bem diferentes. É verdade. Eu compartilho também disso aí. Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, no sentido de personalidade minha. Aham, Eu tenho muita facilidade para fazer amizade. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa tímida. Mesmo que não aham, pareça. Mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que. Eu não sou o primeiro a falar, nunca sou o primeiro a falar, eu sou uma pessoa mais quietinha. Se tem uma galera conversando, eu tô mais ouvindo e observando. Eu vou aos poucos entrando na conversa, mas eu não sou aquela pessoa que, sim. pau, entra na conversa. Então, quando eu me mudei para Porto Alegre, antes de começar a viajar, minha primeira grande viagem foi uma grande viagem sozinha, que foi me mudar para Ah, uma grande sim, cidade, que morava em Londrina, uma cidade do interior, grande, mas do interior. sim. Me mudei para Porto Alegre, que é uma puta de uma capital, para estudar sem conhecer ninguém, a mais de 1.500, tipo, 1.500 quilômetros de casa, não tem para onde correr, sabe? Esses pensamentos que você teve, eu tive também, só que na época eu não tinha uma terapia para me ajudar, assim, de fazer essas Aham, listinhas. Nossa, eu queria muito ter tido
uma terapeuta na época, assim. Ajuda Mas eu muito. fui sem emprego também, porque meu pai ia me ajudar no aluguel no começo, assim, mas não ia dar um centavo. Todo o dinheiro que eu ia ter que consumir Uhum. lá ia ser meu. Então, os primeiros 6 meses, eu tive esse aval de não ter que pagar um aluguel, mas eu tive que me sustentar lá, né? E eu Sim. lembro, no primeiro dia, cara, eu senti a mesma sensação que a tua, assim, porque eu cheguei, cara, em Porto Alegre, tava muito frio, muito frio. E eu cheguei 10 da noite, lá é muito úmido, Londrina é muito seco. Aham. Cheguei lá, uma umidade desgraçada. Quando eu cheguei, era uma pensão caindo aos pedaços. Cara, a Meu Deus. pensão tinha cheiro, sabe? Quando tem cheiro, assim, ó, um Sim, cheiro sim, sim. estranho, velho. Não sei te explicar do que era. Mas a casa era meio de madeira também, tudo impactava, assim. A casa era meio de madeira, aí separava um quarto do outro com aquelas paredes de escritório branca, sabe? Sei, Mano, meu Deus. era surreal, assim. A casa era literalmente caindo aos pedaços. Não tinha lavadora de roupa, eu tinha que lavar na mão as roupas. Coisa que eu nunca tinha feito, né? Por Aham. exemplo. E quando eu cheguei lá, já era domingo, 10, 10 e meia da noite. Eu cheguei, estava chovendo, estava frio. Eu entrei na casa, eu não conhecia ninguém, cara. Tinha cara da República Tcheca lá, que nem português falava. Eu não falava. Eu falo o português mal falado ainda, imagina o tcheco, né? Cara, eu entrei lá. Eu me dei conta que eu tinha esquecido o meu travesseiro e meu edredom em cima da cama de casa. Tipo, eu fui embora e deixei todas as coisas de cama na cama. No frio que tava em Porto Eu Alegre. tava só com a mala. Aí a mulher, muito solícita, a dona da casa, falou assim: Não, tem um edredom ali, você pode usar uma coberta de pelo. Cara, eu tenho uma rinite que você não tem ideia, filho. Você não tem ideia da minha rinite. Eu peguei aquela coberta de pelo que estava guardada, não Cheio estava de sobre pó. uso, num lugar extremamente úmido. Mano, eu tirei aquilo lá, minha cara já ficou assim, ó, o dobro já. Aí eu, tá, beleza. Vamos embora. Amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Tinha que acordar às 6 da manhã. Acordei, tipo, 6h20, bem atrasado. Sim. Acordei com o vizinho dando um soco naquela parede branca que faz muito barulho. Porque se ele tava ouvindo o meu alarme, é que ele tava um pouco Tá alto, bem. né? E eu não acordei. Aí ele batendo pra me acordar, tipo, pô, já comecei mal, já acordando os caras aqui antes da hora deles, né? Aí, mano, não tomei café, não tomei nada, que eu não tinha nem visto a cozinha, pra você ter noção, eu só cheguei e dormi. Aham. Tava 2 graus com sensação térmica de -2, com vento e chuvinha. E eu tive que ir a Meu pé, tipo, era uns 15, 20 Deus. minutos. Eu Mas tinha juro, roupa velho, pra aquele dia frio? assim eu já tava meio chorando, já falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Por que que eu fiz isso com a minha vida? Tava tudo certo, eu tinha emprego, tinha tudo lá. Tinha carro, tinha tudo. Agora eu não Aham. tenho nada, eu tenho R$ 2.500 no meu bolso, muito frio, e eu não conheço absolutamente ninguém nessa cidade. Tipo, eu tive que chegar na escola, na faculdade, e já buscar emprego no mesmo dia, sabe? Arrumar alguma coisa pra trabalhar e tudo mais. Só que assim, velho, com o passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas. Como eu te disse, eu gosto muito de esporte, então o esporte é muito bom pra fazer amizade, porque você vai conhecendo Sim. grupos e tal. Então eu fui, através do futebol, eu conheci muita gente. Até hoje, cara, em Porto Alegre, eu tenho muitos grupos de futebol, assim. Eu sempre Aham. fui a pessoa, eu sou tão viciado em futebol, pra você ter noção, em jogar, né? Que Aham. eu sou normalmente a pessoa que consigo gente pra dar jogo. Meu Ah, Deus. falta 4 pessoas pra dar jogo. Pera aí, eu vou lá Aham. nos outros grupos, vou pescando gente e vou. Ó, vai ter jogo. Sempre fui É o essa pessoa. E dom lá em Porto ali. Alegre eu era essa pessoa, tipo, em menos de um ano já, sabe? Pessoa que conseguia Aham. arrumar os jogos. E, cara, com o passar do tempo, deu tudo certo, né? Pô, passei lá 7 anos, carreira bem, bem feita lá, trabalho e tudo. Eu tive tanto esse sentimento que você falou, cara, de, nossa, mano, eu posso fazer o que eu quiser agora. Porque Sim. eu já sobrevivi ao pior. Tudo bem, eu não tinha ainda o problema da língua, né? Que poderia Aham. ser num outro país, né? Eu não Sim, tive sim. esse desafio. Mas, cara, eu tive um puta de um desafio de não ter emprego, de não conhecer ninguém, de ter que construir uma carreira sozinho, de ter que construir um status do zero, né? Porque ninguém me conhecia. Eu Sim. podia, eu podia fazer uma história nova ali, sabe? Eu fiz, aliás, uma história nova. Do zero, reputação, sabe? Tá tudo construído. Se eu for pra Porto Alegre hoje, eu tenho contatos pra seguir minha vida lá de boa, sabe? E aí foi quando eu comecei a viajar, fazer as pequenas viagens, pra mim foi muito Aham. fácil, porque foi aquilo ali que eu fiz de uma forma reduzida.
né? Eu já tinha noção de como que eu ia conseguir os contatos. Eu, por exemplo, comecei a sair sozinho em Porto Alegre no começo, porque eu não tinha dinheiro e tal, então eu ia nos lugares que não pagava, ficava no Uhum. balcão. Pô, eu aprendi a conversar com a galera que trabalhava lá mesmo, trabalhava, conversava com o garçom, com a pessoa que tava no caixa, com o dono. Ficava ali batendo papo, aí sentava uma pessoa do lado ali, tava bebendo uma cerveja, a pessoa entrava na conversa, aí e ainda assim, e isso, cara, me deu Massa. muita liberdade pra hoje, por exemplo, eu falar assim, antes acontecia assim, eu ia sair pra um lugar Aham. e falava assim, pô, Vini, queria muito ir naquele show, vamos lá comigo? Daí você fala, não sei se eu vou e tal. Pô, Vini, vamos por favor, porque é eu e você, cara, se não for, ferrou, né? Tipo, não tem como eu ir. Sim. E hoje, tipo, hoje a minha chamada é muito diferente. Hoje, assim, Vini, eu vou num show em tal lugar, quer ir comigo? Uhum. Se você quiser ir, é porque, tipo, eu tô te chamando, cara. Queria muito que você fosse. Mas se você não puder ir, cara, eu vou, entendeu? Eu vou pra tal lugar. Quer ir comigo? É muito diferente a chamada hoje, sabe? E isso me deu liberdade pra ir pra onde eu quero, pra viajar pra onde eu quero, pra decidir as coisas que eu quero fazer também. Eu acho que essa importância de fazer viagem sozinho ou se mudar pra um lugar sozinho, assim, Sim. cara, constrói muito, assim, esse caráter pra gente, né? Total, total. Acho que perder o medo de recomeçar, né? Acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive, eu acho que nessa experiência, que depois me deu forças para sair de Goiás, assim, sair da minha cultura, sair da minha região, para ir para um lugar completamente Uhum, diferente. Acho uhum, que essas experiências viajando sozinho, igual você falou, você aprende a, ok, eu vou fazer tal coisa, quer ir comigo? Se você não quer, beleza, eu vou fazer do mesmo jeito, vou me divertir do mesmo jeito, vou ter a experiência do mesmo jeito. uhum, Quero viajar para, sei lá, para um outro país. Quer me acompanhar? Vamos comigo, vamos embora junto. A pessoa não quer, tá bom, faz parte, eu vou aproveitar do mesmo jeito sozinho. Acho que eu aprendi muito disso também, assim. Principalmente no sentido de recomeçar a vida, igual você falou, né? Você chegou em Porto Alegre passando do zero ali. Primeira vez que a gente tem essa experiência é muito assustadora, até um pouco traumática. De, meu sim, Deus, comecei do zero, não conheço absolutamente nada nesse lugar. Hoje em dia eu já gosto da experiência de recomeçar, assim. Acho que no tempo que eu fiquei viajando como nômade, acho que eu acabei não comentando, né, que eu fiquei um tempo viajando como nômade digital, foram quase um ano que uhum, tive essa experiência. Era um grande ciclo de recomeços. Cada vez que eu trocava de cidade, eu estava começando minha vida do zero. Quando não conhecia ninguém na cidade, não conhecia nada na cidade, não sabia o uhum, que fazer, não sabia como era o clima direito. A gente sabe o que a gente vê por cima, assim, que a gente pesquisa na internet. Mas no dia a dia é muito diferente. E hoje eu gosto desse sentimento de recomeço, assim. Quando eu me instalei aqui em Curitiba recentemente, né, que eu mudei de fato, de ter minha casa, de ter meu cantinho, foi aquele sentimento de não conheço ninguém. Isso pode ser um pouco assustador, mas não conheço ninguém, que bom. Então eu vou poder uhum, começar todo um ciclo diferente. Eu já tinha uhum, uma reputação, igual você falou, lá em Goiânia, já tinha lugares que eu gostava, que eu não gostava, lugares que, enfim, que eu visitava. Aqui eu não conheço nada, então vai ser começar tudo literalmente do zero, de poder fazer tudo isso do zero, assim. Acho que é muito gostoso chegar nesse sentimento de gostar dessas mudanças, não de ter medo das mudanças, né? De ela fazer parte se você se sentir vivo com essas mudanças constantes. sim, pô, perfeito. Muito bom. E aproveita que você falou do nomadismo, né? O tempo que você ficou nômade. Sim, E qual foi as experiências mais malucas, assim, que você teve? boa, boa. Foi muito rápido o meu tempo como nômade, foi menos de um ano. Acho que foi uma experiência que eu precisava passar. Depois de consumir muito conteúdo na internet, assim, livro e tudo mais, falei, tá, eu quero viver essa experiência. E eu já comecei muito com o sentimento de, se não for pra ser, não vai ser, assim, tipo, se amanhã eu quiser parar, tá tudo bem, eu não vou sentir aquele sentimento de frustração de, não deu Uhum, certo, porque eu não tô vivendo 50 anos como nômade. Então já comecei falando, se tinha que durar um mês, vai durar um mês, se tinha que durar 2 meses, vai durar 2 meses, se tinha que durar 10 anos, vai durar 10 anos. Comecei muito com esse sentimento. E minha ideia, quando eu comecei, era, além de conhecer os lugares, né, ter esse sentimento, fortalecer esse sentimento de aproveitar as coisas sozinho. Acho que eu precisava, naquele momento, de intensificar ainda mais esse sentimento de aprender mais sobre como ter essa experiência sozinho, assim. uhum, E eu comecei por Curitiba, novamente. Curitiba é um grande ciclo, assim, né? Um papel que tem um papel importante na minha vida. E nessa vivência como nômade,
Acho que o principal ponto foi as maiores dificuldades, né, foi conciliar trabalho e vida nômade. Acho que é algo muito complicado. Os maiores perrengues que eu passei foi conciliando, tentando conciliar trabalho e vida nômade, assim, de ter que trabalhar no chão do aeroporto. Umas coisas que parecem muito pequenas, mas que no dia a dia são extremamente cansativas se eu conseguir Uhum. fazer. Várias vezes eu conseguia, sabe, de conseguir voo barato ali, conseguia numa terça-feira, 2 da tarde. Tá, mas você tem que apresentar um relatório 3 da tarde. Como você vai fazer para que isso aí funcione? No meio do aeroporto, pegava o 4G, roteava, você tava no chão, aquela galera gritando e passando correndo, e ele sentado no chão apresentando o relatório como se eu estivesse em casa, tranquilíssimo ali, Uhum. apresentando isso. Tá, acho que foi muito mais nesse sentido de conciliar trabalho, assim. Acho que eu tive a sorte de não ter muito perrengue nessa viagem. Como foi pouco tempo, eu consegui me planejar bem para que tudo fluísse bem. Acho que o maior problema que eu tive durante essa experiência nômade foi a indecisão de destinos. Eu nunca sabia muito para onde eu queria ir. No começo eu Uhum. planejei seguir uma linha que fizesse sentido pelo litoral. No meio do caminho eu falei, não quero mais isso aqui, porque eu não quero ir para a cidade X, não quero ir para a cidade Y, então vou ter que mudar tudo isso aqui. Então foi aquele trabalho de cancela tudo, ter que trocar para outro lugar, e faltam, sei lá, 3 dias para o meu Airbnb encerrar aqui o tempo que eu aluguei, tem que conseguir alguma outra coisa em cima da hora. E eu conseguia, às vezes, alugar lugares sem conversar com o dono, sem saber como era a região, Uhum. e assim, na sorte de bora ver se vai ser bom. Tem um contrato de um mês para cumprir ali, tem que ficar um mês esse apartamento. Se é bom, se não é, vamos ver o que vai dar aqui. Passei por muitos Airbnbs ruins, acho que a maioria, inclusive, eram bem ruins, assim. Cheguei lá e não ter internet, sendo que o dono dizia que tinha internet. Chegar lá e não ter forno, não ter fogão direito, na foto aparecia, mas chegava a estar estragado o fogão. Acho que teve um Acabando com o vacilo, romantismo. acabando com o romantismo da vida nômade. Olha, se tem uma coisa que não tem é romantismo, assim. No perfil do Instagram é lindo, mas na É prática muito romantizado, né, cara? É é foda. muito. Mas assim, eu acho que tem casos e casos também, né? A gente tá falando num cenário onde você tava fazendo viagens baratas, tentando Sim, economizar o máximo possível. Muitas vezes você vai ver no YouTube pessoas que têm uma grana para ter conforto, para alugar lugares bons para ficar, sabe? Que não corram sim, tanto esse risco e que vivem disso também, né? Que é importante dizer também. exato. Eu a minha, não vou dizer frustração, porque eu não tive frustração. O que eu tive foi entendimento, sabe? O Aham. meu entendimento foi que eu não estava conseguindo conciliar essa vida de viagens com minha rotina, com a Uhum. rotina que eu gosto de ter. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter rotina, sabe? Rotina Sim, me faz bem, rotina garante meu crescimento no trabalho, garante meu crescimento, tipo, meu fortalecimento na saúde, garante minha evolução, sabe, de aprendizados e tudo. Eu preciso de rotina para isso. E o sim. que mais me pegou, assim, eu também fiquei por curto período, acho que deu 6 meses, talvez, que eu fiquei nessa. Uhum. É que, assim, a gente tá num tesão muito grande de viajar no começo, né? Então, a gente não quer ficar 4 meses num lugar, a gente quer ficar dois e já pular para outro. Que a gente quer Sim, ver uma nova experiência. E nessa parada de ficar vivendo novas experiências, são coisas muito simples, né? É o dia de jogar lixo que muda, é aonde jogar o lixo que muda, cara, é a política daquele prédio diferente, sabe? Tem um prédio que você tinha que entrar pra um lado, agora você tem que ter senha. Cara, é umas coisas tão minúsculas assim, mas que, cara, acaba com a nossa cabeça, velho. Chega uma hora que você tá meio pirado assim, e eu não conseguia evoluir no meu trabalho. Eu vi que eu fiquei um tempo sem evoluir no meu trabalho porque eu só tava conseguindo manter o que eu fazia. uhum. Porque muito da minha energia estava focado em dar conta dessas novas rotinas, criar essas novas rotinas, planejar uma nova viagem, ver o que eu ia fazer, né, nessa nova viagem também, Sim, e ver o que eu ia fazer na cidade que eu tava, aproveitar pra você não ficar só dentro de casa, se não ficar dentro de casa em qualquer lugar não vai mudar porcaria nenhuma, né? exatamente. Então, pra mim, né, pro Lucas, pelo menos no momento que eu tava ali, o meu sentimento que eu falo hoje enquanto eu gravo aqui, assim, que isso pode mudar amanhã, mas o meu Aham. sentimento é que o nomadismo não é pra mim. O que é pra mim é a liberdade, sabe? O que faz sentido hoje pra mim é eu ter a liberdade.
Por exemplo, eu tô aqui em Londrina, eu tenho uma casa, consegui trazer minha mãe pra morar comigo, dar conforto pra minha mãe também, sabe? Isso é muito importante. Mas eu tenho a liberdade de sair agora daqui e viajar, entendeu? E liberdade é liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade financeira, tipo de, pô, se eu quiser passar uma semana, mas eu decidir ficar duas, eu posso. Não vai Uhum. mudar nada a minha vida. Não vai mudar nada meu trabalho. Tipo, eu tenho um equipamento suficiente para conseguir manter a qualidade do meu trabalho em qualquer lugar do mundo que eu tiver, entendeu? Só que eu tenho a minha casinha, onde eu tenho a minha rotina toda programadinha, toda certinha, do jeito que eu gosto. E eu sei que se eu ficar essas 2 semanas em outro lugar, eu vou ter que reprogramar a minha rotina de alguma forma. E tá tudo bem, porque eu vou voltar pra minha rotina quando eu quero, entendeu? Isso pra mim hoje faz sentido. Talvez amanhã eu queira voltar a essa loucura porque eu tenha um entendimento melhor, mas Sim. hoje eu entendo que isso aqui é mais saudável pra mim, sabe? Total, total. Eu lembro quando você postou no Instagram falando sobre isso, que você tinha parado a vida nômade. Não lembro exatamente se era um episódio do podcast ou se era no feed, enfim. Eu lembro de ouvir e era exatamente o mesmo sentimento que eu tava tendo, assim, Uhum. quando eu tava cogitando parar a vida nômade. Era exatamente o sentimento de não conseguir ter rotina, de não conseguir fazer o básico no dia a dia, porque a vida é. Meu dia a dia era tentar manter, tipo, o mínimo pra viver. Era escolhendo Airbnb, era tentando procurar onde joga o lixo, onde tem mercado, onde tem farmácia, onde tem esse tipo de coisa. A minha Uhum. alimentação nesse tempo que eu fiquei foi, acho que a pior que eu já tive na vida, assim. Comia coisa congelada porque era tanto estresse pra cozinhar e ter que fazer todo esse. Cozinhar era a última coisa que você ia fazer, né? Não, no estresse todo ali, eu tava preocupado em ter um teto pra morar e alugar um Airbnb onde eu ia ficar, e não em, Exato. em comer brócolis. Então, Uhum. esse sentimento era exatamente esse, assim. Eu tive a sorte de ter muito apoio no trabalho, onde eu trabalho na mesma empresa, onde eu comecei a vida nômade, assim. Mas eu também sentia que eu não conseguia entregar, que meu dia era basicamente participava das reuniões, beleza, mas nesse meio tempo que eu tô aqui fora de reunião, deixa eu correr para organizar coisa X, tem tal coisa para organizar aqui em casa. Porque é tanta coisinha pequena que a gente tem no dia a dia que quando você tá numa rotina Uhum. você acaba não tendo, já que as coisas estão fluindo melhor, assim. E eu tentava ficar um mês em cada cidade, que era pior ainda do que fica dois, Pô, 3 meses. quando você tá pegando uma rotina, você já tem que ir embora. É, exatamente, exatamente. Então eu senti que foi muito isso, assim, que me cansou muito. No último mês, eu lembro que eu até gravei um vídeo de desabafo, assim, eu acho que quase chorei naquele vídeo. Foram uns 15 minutos falando por que eu tinha desistido. Era o sentimento da hora, assim, tipo, eu falei, vou ligar Você a fez câmera. uma live, né, também, alguma coisa assim. Eu lembro. Eu não consegui Foi, assistir, foi. mas eu lembro que você fez um. Foi quase quando eu tava decidindo parar totalmente, assim, eu fiz uma live também, pra conversar com o pessoal. Depois eu decidi ligar o celular e começar a gravar, porque eu queria registrar qual era o meu sentimento naquele momento, assim, pra daqui a algum tempo Uhum. voltar e assistir e ver o que eu tava sentindo naquele dia. Era um sentimento de muita frustração, justamente por causa daquele coisa fantástica que a gente vê na internet, de é tudo lindo, tudo colorido, tudo divertido, são dias incríveis. E na prática é uma cadeira desconfortável que você é obrigado a trabalhar o dia inteiro com dor nas costas, a internet que não funciona. Às vezes é muito quente no lugar, não tem ar-condicionado, você não consegue, enfim, não consegue trabalhar direito, não tem onde Sim. lavar roupa, então você tem que já repetir roupa que eu não queria mais repetir, que já não estava tão legal assim, e tinha que repetir porque não tinha como lavar Roupa é roupa. foda, velho. Roupa é foda. Então era uma série de sentimentos assim muito ruins. Eu falei, putz, não, não dá, não dá. E quando eu decidi parar, e quando eu parei de fato agora, eu sinto que eu tô viajando muito mais, como você falou. Tenho muito mais essa liberdade. Eu trabalho 100% remoto, então eu tenho essa liberdade de trabalhar onde eu quiser. Eu tô viajando muito mais do que eu já viajei em qualquer fase da minha vida, assim. E tendo uma Uhum. casa, eu consigo pego um final de semana, eu falei, putz, consegui uma promoção num hotelzinho legal, vou pra praia, vou ali pra Guaratuba passar 2 dias. Vou pro Beto Uhum. Carreiro, vou pra não sei onde. Tem várias coisinhas pequenas que eu consigo me divertir muito mais, porque eu não saio da minha rotina, não quebra todo aquilo que tá funcionando. Mesmo assim, eu consigo ter esses momentos de prazer e de viajar nesse meio tempo. Então, pra mim, igual pra você, assim, tá funcionando muito melhor fazer pequenas viagens. Recentemente fui para São Paulo, passei uma semana em São Paulo, fui em show que eu queria, eu trabalhei presencial na empresa para conhecer o escritório e tudo mais. Uhum. Tive uma experiência super legal, que talvez se eu tivesse morando em São Paulo como nômade, teria sido horrível, porque, sei lá, por vários fatores, eu teria me agradado, assim. Sim. Então, passei exatamente pela mesma coisa.
Não, isso é doido. E eu quero lembrar pra quem tá ouvindo também que a gente não tá falando mal da vida nômade, tá? Porque eu acho que são perfis diferentes, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm perfil pra esse tipo de vida, uma vida com menos rotina. Tem pessoas que nem o Nômade Like a Local lá. Pô, eles ficam às vezes 3 meses num lugar, sabe? Então, isso é legal, porque você dá tempo de você montar uma rotina, de se encaixar ali ao lugar que você tá. Como eles estão viajando há mais tempo, eles já não têm mais essa ânsia de ficar saindo do lugar ao mesmo tempo. Sim. Tanto que eles contaram uma história aqui muito legal, que no começo eles ficavam mudando de continente, cara, não era de país. Eles eram louquinhos da cabeça, eles queriam Bizarro. tanto viajar que eles mudavam de continente, saiu caríssimo pra eles essa história. E hoje não, hoje eles têm muito mais consciência, eles vão pra um continente, eles exploram aquele continente, depois eles vão pra outro. E pra eles funcionam super bem, sabe? E eu acho, cara, que é muito massa você ter essa experiência. Eu acho que é uma experiência que, pra mim, todas as pessoas deveriam ter, sabe? Conseguir ter um dia, porque ensina muita coisa sobre nós, cara. A gente aprende muito sobre nós, assim, né? Nessa experiência. Eu aprendi que naquele momento, que eu queria crescer muito na minha carreira ainda, que não fazia sentido, mas se eu tivesse uma carreira muito bem estabelecida, que eu não tinha grandes visões de crescer mais, querer só manter, aí faz mais sentido pra mim, sabe? Pro Lucas. Mas eu acho que são várias formas de você viver viajando também. Hoje em dia, existem muito mais estruturas também para viajar. Existe, por exemplo, o Beer or Coffee ali, que é cara, um sistema muito foda, que algumas empresas até dão de benefício ainda, que são basicamente uma plataforma de coworkings. Então, não importa a cidade que você tá, você consegue, utilizando o plano deles, usar um coworking. Então já não importa tanto se a casa que você vai estar tão boa assim. Pô, tendo uma cama, fi, a partir do momento que você tem um coworking para trabalhar com pessoas, você pode dormir em qualquer lugar, fi. Você pode dormir em Total. qualquer lugar. Você vai dormir num hostel lá por um mês, você dorme, porque você vai ter um lugar para trabalhar, né? Cadinho pra Existem os trabalhar. co-livings também, que era a minha última tentativa que eu ia fazer em São Paulo, antes de parar a vida nômade, eu ia para um co-living lá ficar 6 meses para ver o que ia dar, porque o co-living, ele é uma moradia que é um espaço de trabalho também. Então, hoje tem muitas estruturas legais, assim, também, que dá para você conhecer e eu acho que quem estiver ouvindo aqui, tiver uma pontinha, assim, ó, uma fagulha de vontade de viajar, faz isso, por favor. A gente tá passando nossa experiência, que o Vini teve uma experiência um pouco de frustração, porque ele tinha uma coisa muito romantizada ali na cabeça dele. Eu Sim. também tinha, mas assim, o meu sentimento foi muito mais de alegria, de ter entendido o que eu queria mesmo. Eu fiquei mais feliz de entender o que eu queria do que triste pelo rolê da viagem, sabe? Eu achei que, tipo assim, no começo eu falei, nossa, tá muito cansativo, mas, pô, que bom que eu entendi isso aqui. Eu entendi que pra mim hoje faz sentido eu ter uma casa e aí eu continuar viajando, sabe? E é bem o que você falou, hoje você tem mais espaço pra viajar. Eu não tô viajando tanto porque eu mudei um pouco meus objetivos esse ano, assim, mas eu Uhum. quero voltar a viajar, sabe? Tô morrendo de vontade de viajar. Nossa, eu tô pirado, assim, pra viajar. Porque a gente já Faz tava falta. acostumado, né? Mas eu acho que é muito legal ter essa experiência, independente do que a gente tá falando, assim. A gente tá falando pontos pra, tipo, colocar o pé no chão, bem dizendo. Coloca o pé no chão quando você for viajar, porque assim, não é aquele romantismo todo também, né? É, eu acho que quem quer começar a vida nômade, acho que, né, longe de mim querer falar mal, só trouxe aqui exatamente o que eu vivi, as frustrações. Mas acho que é isso, colocar o pé no chão e ver os pontos negativos também. Eu fiz vários vídeos no canal falando sobre a vida nômade e muita gente mandava mensagem assim, tipo, parece ser incrível, meu sonho de vida, não sei o que. Eu falei, tá, você já olhou pros pontos negativos também? Que às vezes a gente olha muito pro Pesa na lado balança. positivo, exato, que é muito bonito, assim, nossa, uma cidade todo mês, porque a gente se remete, eu sinto que a gente remete muito a férias, quando a gente pensa em nomadismo, acho que naquela romantização a gente pensa, tá, vou pra uma cidade nova, todo dia vou aproveitar, vou curtir aqui, vai ser uma experiência incrível, essas viagens. E não é tão assim. Sei lá, pra quem viaja sozinho como nômade, é mais caro e é mais complicado. Quem viaja em É mais casal, caro. tipo, nômade like a local, eles têm um apoio, ele tem emocional um do outro pra estar Uhum. nessas viagens. Quando você tá sozinho, você não tem tanto esse apoio, nem financeiro, nem emocional. Então você tem que escolher lugares mais baratos, talvez, do que um casal conseguiria escolher. Então acho que tem vários pontos que precisam ser É, e o colocados numa Airbnb, lista. por exemplo, ele é o mesmo preço para um e para dois. Então, quando você tá em Pra casal, cinco. você leva uma certa vantagem nesse quesito de dividir e tudo mais também. Eu tenho uma amiga da minha empresa que ela tava como nômade também, viajando loucamente pelos litorais aí.
E agora ela Aham, voltou pra Floripa, que é a cidade dela. Ela falou assim, meu, tava sentindo muita falta de ter meu canto. Não conseguia ter rotina, tava muito difícil. E ela na mesma cabeça. E é legal ver que, tipo, eu vi você, eu vi ela também com a mesma cabeça que a minha, assim, no sentido. aham. Eu tô sentindo falta de crescer em algumas coisas ainda, sabe? Tem coisas que eu acho que eu quero evoluir e eu preciso da rotina pra evoluir, sabe? Eu, Lucas, né? Então, pra mim foi Sim. importante entender isso. Eu tive esse sentimento de não conseguir ter rotina mesmo, assim, não só rotina física, mas de estudar. Não conseguia ter ânimo para parar para estudar. Eu queria muito fazer uma pós-graduação, queria estudar inglês, eu queria fazer um monte de coisa Uhum. para mim, assim, e que eu chegava no final do dia tão cansado, tão exausto de tudo aquilo que eu não conseguia. E quando você tem uma casa com tudo rodando já, é muito mais fácil de você colocar isso em sua rotina. Você sabe que daqui uma semana você vai ter outra cidade. Tá na mesma cidade, tá na mesma rotina. É só adicionar mais uma coisinha nesse dia a dia. Então, Sim. ter um lugar é muito bom também. Mas viajar é ótimo. É, ter os dois melhor ainda. Os dois melhor ainda. Exatamente. Esse combo é perfeito. Ô, Vini, eu queria ir pro quadro agora, que é um quadro que eu gosto muito, que é a dica de 2 minutos. A dica Tá. de 2 minutos, pra quem não conhece, é um momento que eu peço pra pessoa que tá convidada. Deu um apagão aí. Começou a chover do nada, tá caindo Relampagou? energia. Relampagou e repangalejou. Então, Relampagalejou. É, a dica de 2 minutos é um momento que o convidado traz uma dica que você pode usar. Eu falo de dica de 2 minutos, que é uma dica muito simples que pode trazer uma melhoria para a pessoa. E às vezes é uma dica realmente simples. Já trouxeram dica de como amarrar um cadarço aqui, por exemplo, de uma forma aham. mais fácil. Então pode ser sobre qualquer coisa. E eu pedi pro Vini trazer uma dica de 2 minutos, eu tô curioso para saber qual é. Boa, boa. Eu acho que o nosso papo aqui, uma dica que levaria muito ao que a gente está falando no papo aqui é você pegar um papel e anotar quem é você, o que você gosta e o que você almeja para sua vida, assim. Acho que ter isso muito claro do que você gosta e quem é você ajuda muito a você tomar decisões como as várias que a gente comentou nesse papo. Então, minha dica de 2 minutos seria isso: parar várias vezes na sua rotina, uma vez no mês, uma vez por ano, que seja, e escrever quem é você. Acho que isso vai te dar ali uma alicerce muito legal para você tomar decisões de será que você quer ser nômade, será que você quer morar fora do país, será que você quer mudar de carreira, será que você quer, Uhum, enfim, se conhecer é um caminho muito legal para tomar decisões melhores, assim. Minha dica seria essa. muito bom. Eu fiz isso, sabia, para criar o método Nagol. Eu fiz um mapeamento, entre aspas, né? Sobre mim, Aham. assim, sobre coisas que eu faço bem, coisas que eu não gosto de fazer, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não faço tão bem e reconheço. E aí eu peguei essas mesmas perguntas e trouxe para as pessoas que eram próximas de mim, para saber o que que saía delas. E aí eu Sim, comecei a ver que saíam coisas boas delas que eu não tinha colocado no meu. É legal isso também, de você ter a visão de pessoas que te conhecem também, saca? total. Eu sinto que às vezes a gente olha muito mais lado negativo da gente do que positivo, né? A gente, quando Uhum. vai listar ali quem somos nós, coloca vários defeitos, tipo, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas quando a gente olha mais aprofundadamente, percebe que tem muita qualidade que às vezes a gente não aproveita tanto, assim, no dia a dia. É um exercício Uhum. bem legal. E agora, para o próximo bloco e último bloco antes da gente encerrar, sempre tem um livro que a gente indica de olho fechado para qualquer pessoa, assim. O que que você Sim. indicaria? Boa. Teve um livro que é aquele que você lê e dá um calorzinho no coração, assim, aquela Aham. ansiedadezinha gostosa. Acho que pra mim foi um chamado Estado Dá Tudo Que Você Precisa, que é de dois youtubers, do Romulo e da Mirella. Hum, Eles, não sei hoje em dia, que eu não acompanho mais eles no YouTube, mas eles produziam vídeos sobre viver viajando, sobre estrada, eles têm um motorhome, eles viajaram a América do Sul, a América toda e a Europa. Nesse livro eles relatam os primeiros países, Argentina, Uruguai, Bolívia, que eles começaram ali com mochila nas costas, eles não tinham carro ainda. Então eles aham. contam como era a vida na estrada nesse momento. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito real, assim. Eles contam os casos do dia a dia, de pessoas que abordaram eles, de perguntas que eles tiveram no dia a dia, Que massa, e cara. muito detalhado, assim. Relata uns 3 meses de viagens deles, muito detalhadamente,
cada cidade que eles passaram, não no sentido de ser um guia de viagem, mas no sentido de mostrar as diferenças culturais ali que eles viram nesse período. Então parece estar assistindo um vídeo quando você está lendo o livro, porque ele é tão Aham. detalhado, tão próximo da gente, né? Tipo, são países muito próximos aqui, com cultura muito parecida com a nossa. Então é um livro muito gostoso. Acho que foi ali, antes de eu começar o nomadismo, foi um livro que me deu um pontapé bem legal, assim, de mostrar que não precisa ter tanto medo de fazer as coisas, não precisa ter tanto medo de viajar sozinho, principalmente. É bem legal. Pô, irado, eu vou ler esse livro. Eu coloquei, inclusive você que tá ouvindo, o link tá na descrição, né, do livro. E tem uma coisa legal também, Vini, que eu fiz aqui. Eu montei uma biblioteca na Amazon com todos os livros indicados pelos convidados. Aham. Então, basicamente tem uma super curadoria de livros legais, assim, que é a curadoria do Nagocast. Então, embaixo do livro indicado tem a Veja todos os livros indicados do Nagocast. Você pode ver em qualquer um dos dois lá. Se você quiser ver todos ou quiser ver o especial ali, eu vou adicionar. E eu quero ler esse livro, cara. Curti a Boa, ideia boa. dele. Já posso comprar todos aí, ó. Curadoria sensacional. Essa curadoria 100%. E Vini, queria te deixar livre também para você dar seu jabá, fazer o que você anda fazendo, onde as pessoas te encontram. Se tiver algum projeto que quiser compartilhar, fica super à Boa. vontade, cara. Perfeito. Em todas as redes sociais, meu arroba é Vinícius Coates, então em todas é exatamente igual. No YouTube é onde eu sou mais ativo, então lá tem vídeo mostrando rotina, dando dicas de tecnologia, dica de finanças, enfim, de tudo um pouco lá no YouTube. É onde eu tô mais ativo mesmo, só pesquisar aí Vinícius Coates que vocês encontram. E no LinkedIn eu tento sempre postar também, só que aí seria um pouco mais voltado para o profissional, falando um pouco sobre SEO, que é a área que eu trabalho dentro do marketing. Então eu falo, quase sempre tem post novo lá falando sobre isso, dando algumas dicas sobre SEO. Então se você quiser ir mais dicas de tecnologia no YouTube, se quiser aprender mais sobre marketing lá no LinkedIn, tem bastante coisa também. E nos dois é Vinícius Coates. Massa. Eu vou deixar teu Instagram, que o Instagram já tem um link do YouTube também, né? Se eu não me engano. Sim, tem sim. Ali a pessoa te encontra em qualquer lugar também, né? Exatamente, tá tudo lá. Pô, maravilha. Ô, Vini, obrigado por ter participado, cara, desse episódio. Curti muito ouvir teu ponto de vista, assim, de viagem, que é incrível, a gente se identificou muito, né, cara, com esses Sim, pontos, assim. sim, Eu lembro quando a bastante. gente trocou essa ideia, quando eu falei, você veio falar comigo, falou a mesma coisa, eu falei, nossa, cara, que doido isso, né? Um aprendizado muito massa, assim. E eu espero muito que esses pontos que a gente tenha falado aqui toquem a vida das pessoas que estão ouvindo, assim, pelo menos para elas ter mais pé no chão na hora de fazer uma loucura, ou se faça uma loucura que Sim, faça consciente também dessas coisas que vão ter ali também. exato. Mas achei muito, muito importante, cara, a mensagem desse podcast aqui. Eu que agradeço o convite, foi sensacional trocar esse papo aqui. Nem parece que já se passaram em tanto tempo. Sim. Foi um papo que passou muito rápido mesmo, foi muito bom. Então, muito obrigado pelo convite. Pô, sempre bem-vindo aqui. Se você quiser trazer uma pauta pra gente trocar ideia aqui também, a gente vai aqui e faz, que não tem ruim não. O Boa, bate-papo é boa. sempre aberto. Você que está ouvindo agora esse podcast, se quiser dar um feedback, vai lá no Instagram do Vini, vai no meu Instagram, fala o que você achou, o que você gostou, o que você não concorda, fica super à vontade para dizer também. E só um recadinho muito rápido, né? Se você se interessar em planejamento, né? Inclusive, não sei se você sabe, Vini, mas eu usei o Master Plan para me tornar nômade. O Master Plan foi o ponto crítico, assim, da minha vida nômade, para eu me planejar, fazer tudo que eu queria fazer, me planejar financeiramente, fazer todos os objetivos. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre o planejamento da tua vida pessoal e profissional, o link está na descrição do Master Plan, do Método Nagol. E você pode se inscrever também na newsletter, onde tem dicas diárias de planejamento, de produtividade, saúde mental e tudo mais. Tá bom? Um beijo, um queijo e até a próxima!